Fala aí galera, eu sou o T e estamos diante de um novo meta, pelo menos lá no OCG. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar com vocês mais uma vez sobre mais um breakdown da Road of the King, o primeiro que saiu pós-banlist. Lembra que saiu uma banlist no OCG? Pois é, então o metagame teoricamente deu uma balançada, pelo menos é o que a gente espera quando tem ajuste de banlist, certo? Pois é, então nós temos um novo momento, um novo formato. Eu tava curioso pra ver quais seriam os desdobramentos do formato lá no OCG. E lembrando, eles estão com o Burst Protocol rodando tem um tempo. Blazing Dominion é a nova main collection que chega daqui a pouco. Então todas essas cartas que eu tô trazendo spoiler pra vocês, que você pode me acompanhar aqui em cima, cartas da Lore do Mad, os novos Dunzi, os novos Elven Notes, o Red Dragon Arcfind, esses arquétipos que o Clown Clan, que é um deck que tem um potencial muito bom, eles estão, ó, batendo na porta. Será que alguma coisa dessas aí vai virar o novo meta? Porém, para eles serem relevantes, eles têm que bater de frente com esse meta que a gente vai acompanhar agora. Então cola para acompanhar como tá o meta do OCG, porque talvez seja o que a gente vai ter no futuro aqui no TCG. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, eu só quero deixar um disclaimer, tá? Porque nesse momento, depois que terminar esse vídeo aqui, eu vou gravar o vídeo do Dunzi. Eu queria gravar pra postar agora, mas ficou um pouco tarde. Então, o vídeo do Dunzi vai ser meio-dia, beleza? Então, vídeo do Dunzi, a não ser que saia uma nova novidade daqui pra lá, mas vai ser o vídeo do Dunzi. Confia, eu vou fazer 2 vídeos de Dunzi pra poder repor quem encheu o saco aí, beleza? Então, vamos acompanhar, meus amigos, rapidão. Esse é o Breakdown 8 e 9, que foi o último Breakdown que teve lá no OCG antes da banlist, tá? Eu já fiz um vídeo inteiro comentando sobre o formato por lá, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que era a despedida do formato antigo. Lembra que o formato por lá tá parecido com o formato daqui? Então aqui a gente tem o Justice Hunters rodando desde agosto. Lá eles rodam Justice Hunter desde março. Justice Hunters que lançou Dracoteio, Yuumi e Canine. A banlist, antes dessa, já tinha dado uma limada no Vanquish, né? O que abriu espaço para os outros decks aparecerem, mas o Burst Protocol, que trouxe o Albais branco, fez com que o Dracoteio acabasse sendo o deck dominante. Ele já tem o status de ter um embate matchup interessante contra o Yuumi, além de estar recebendo uma custom card do caralho. Então esse aqui era o escopo antes da última banlist do ACG. O Yuumi e o Malice sempre aparecendo. O Radiance Typhon até que tinha cartas boas, é um deck decente, mas não tinha chance de entrar de vez no competitivo. Nesse estágio do jogo, com essa combinação aqui, o Mitsurugi, que era um deck que foi lançado ali, sei lá, em outubro, vai, como import lá no OCG, ele começou muito bem, mas depois que lançou o Burst Protocol, ele caiu em desuso, porque o Dracoteio com Albais brancos se tornou um deck muito relevante, tá? Então, esse era o escopo do metagame antes da banlist. Lançou a banlist no OCG, lembra o que aconteceu? Se você não lembra, a gente relembra rapidinho, porque essa banlist ficou vigente no dia 1º de janeiro, tá? Foi lançada ali no dia 21, eu acho, de dezembro, mas no dia 1º de janeiro já ficou vigente, então a gente vai acompanhar o que rolou depois da banlist. E o que rolou? Rolou isso aqui, cara. Teve o banimento do Bagushka por lá. Então, Luna Light não podia mais fazer, mas decks de Ryzen no geral também não podiam. A engine de Fiendsmith acabou levando um tapa maneiro. Lembrando que o Fiendsmith por lá não é igual no TCG, que tá com tudo a 3 não, tá? Menos a Moon. A Moon foi banida, mas tá tudo a 3. Lá não. Eles já tinham limitado antes o Engrave, tinha limitado o Tract, e agora a Moon tá banida, então tem esse detalhe. E aí eles mexeram no Malice, né, tentando limar o Malice do formato, banindo o Splash, banindo a Ransom, o que foi muito bom. Agora, nos hits de main deck, nos hits de limitados, eles colocaram essas cartas. O Maxi foi a 1, lembra disso? Pois é. O Ryzel acabou indo a 1, o Vice Ryzel, o X e o Sword já estão a 1. E aí eles mexeram no Dracoteio e no Yuumi, além de ter mexido no Mitsurugi, tá? O Mitsurugi teve uma batida na mão no Pré-Preparation of Rites, que é uma carta absurda, porque pega o Habakiri e o Habakiri é absurdo. Lembrando, o Mitsurugi pra gente existe desde fevereiro e o Habakiri desde maio no TCG, mas no OCG ele existe apenas desde outubro, então a chance de tomar a lista lá é muito baixa nesse momento aqui. Além disso, eles colocaram hits no Dracoteio apenas no Mululu A1, eu nem lembrava disso, o Mululu foi A1, lembrando que o Keto do Dracoteio já estava A1 antes, tá? Porque o Keto tomou lista lá em setembro, então agora na última lista de dezembro o Mululu foi A1. Além disso, no Yuumi eles colocaram o Marshmallow A1 e o Gato Garra A1, isso porque o Gato Garra tava A2 antes, o que
causa pouca diferença pra falar a verdade. Então, esse aqui é mais ou menos o escopo do cenário do metagame do OCG, tá? Menos Maxis e menos cartas anti-Maxi, porque o Ash acabou sendo semi-limitado também. Mexeram no Malice, que teoricamente deveria sair do jogo. Dex de Ryzel também pra deixar de dar FTK. Mexeram um pouco no Dracoteio, mas era notório que eles não iam matar o Dracoteio, porque o Dracoteio é o deck de Albais. Eles precisam que o Albais seja relevante. No Desper vai ser pouco, então que seja no Dracoteio, por isso eles mexeram um pouco e mexeram muito mais no Yuumi, até porque o Yuumi também foi mais presente no formato. Dito isso, depois de tudo que rolou, a gente vai agora sim pro breakdown do metagame no OCG, onde nós temos essa configuração. Então, por mais que sejam as mesmas caras, acredite que tem diferença aqui, tá? Tem algumas questões que não devem ser levadas tanto em consideração, porque principalmente no OCG, nesse breakdown da Road of the King, que computou o total de 153 performances em 34 torneios diferentes no período de menos de uma semana. Então assim, é um espaço amostral bem pequeno. Só que geralmente esse breakdown aqui, ele tende a não ser muito confiável pro resto do formato. Até porque daqui a pouco vem Blaze Dominion mesmo e tal. Mas enfim, desconsiderando o Blaze Dominion, que tá pra chegar, eu acho que chega em fevereiro pra eles, desconsiderando o meta de Blazing Dominion, olhando pro meta de agora, pós-Banlish, nós não temos um espaço amostral tão relevante assim, tá? Pra se considerar, porque geralmente nesse começo de formato a gente tem muita gente indo pra decks mais seguros, sabe? É geralmente nesse momento que você vê alguns decks crescendo, como por exemplo o Sky Striker. Claro que a diminuição de poder faz o Sky Striker teoricamente melhorar, porque aí você pode tentar quebrar as mesas e você não é tão arrombado quando você faz o que o Teoria quer fazer, que é ir segundo. Então tem um nível de sentido aqui. Mas o Mitsurugi acaba sendo ali 13,7% de uso e o Dracoteio cai em relação ao Mitsurugi aqui, tá? 21 Mitsurugi desses 153 decks analisados e sendo esses Mitsurugi, 14 Mitsurugi, 2 Fallen Mitsurugi usando o Albais branco, 2 Fiendsmith Mitsurugi, 2 Ryzen Mitsurugi e 1 Fiendsmith Necroz Mitsurugi, que é muito esquisito, mas enfim. Além disso tem os Dracoteio, onde a maioria esmagadora é com Branded, tem alguns que são com Maestos, e aí tem 14 Sky Strike e 13 Vanquish Canine, já que o poder do formato caiu e o Dracoteio teoricamente é a melhor opção, então o Vanquish Canine subiu, mesmo com os hits da última Banlish. Lembrando que nós tivemos no Vanquish, no TCG, hits direto no Vanquish, que foi o Raizen e a Stake. Lá no OCG, o Canine roda desde março, então eles tiveram liberdade maior pra dar rista direto no Canine. Então o Canine por lá tá com o Isma A2 e o 66A A1, então é muito diferente. O Raizen eu acho que continua a 3, o Raizen foi a 1, mas o Stake continua a 3, então tem essa diferença aí, né? Então, o que é que tem de diferente aqui, T? Quem é o novo meta? Aí aqui entra o bagulho do Mitsurugi, porque se você não lembra, o Mitsurugi teve um novo suporte, cara. A Konami lançou naquela coleção, na Prismatic Box Summon, um monstro novo que é esse cara aí, ó, o Demise. Se você não lembra, olha como é que tá essa decklist aqui. É Tree-Off desse monstro, esse primeiro carinha aqui, ó. Você lembra dele, por acaso? Se você não lembra, eu te convido a relembrar, porque esse cara é um bom suporte pra todo o deck de ritual, tá? E se liga no bagulho. Ele basicamente é um monstro que frisa uma parada que é muito importante no Yu-Gi-Oh!, chamada redundância. A redundância no Yu-Gi-Oh! É algo muito importante, porque tem alguns quesitos escrotos com relação à redundância, que é a redundância ruim em um deck, é tipo um Libromancer. Tudo chega meio que no mesmo lugar, então, porém, o teu teto não aumenta, porque essa redundância não põe o teu jogo pra frente. O Geek Boy pega a Spell pega o monstro, mas você não consegue botar o jogo tanto pra frente, porque o Libromancer é ruim. Mas a redundância boa faz com que, se eu tentei fazer uma jogada, eu tenho um bicho redundante que vai punir. Mas, se eu não tomei nada, eu vou aumentar o poder da minha mesa. Então a redundância nesse sentido é muito interessante. Pra punir, porque ela pune muito, mesmo em deck ruim, tipo o Libromancer. O cara interage, mas eu tenho tanta carta que faz a mesma coisa, que é difícil isso ter impacto. E esse monstro, ele é exatamente isso, redundância boa, porque o efeito dele é o seguinte, por mais que ele seja ritual, mas ele vem na leva dos novos rituais, que é, foda-se o efeito dele de campo, eu nem quero invocar esse ritual, esse bosta aqui, tá? Então, o efeito dele é o seguinte, ó, o nome dele se torna Demise of the King, Armageddon, beleza. Além disso, você pode revelar essa carta da tua mão e pagar 2.000 de vida, e, como custo, bane um ritual spell do teu deck. Você vai aplicar o efeito daquela ritual spell na ativação, pra fazer um ritual summon.
Além disso, ele tem um outro efeito que você pode pagar 2.000 de vida no campo, é óbvio, depois de ter sido o ritual invocado, para destruir quantas outras cartas no campo forem possíveis, e ele ganha 2.900 de ataque, o que pouco importa. O que importa é apenas o segundo efeito, porque nem forma de invocar ele você tem. Afinal de contas, ele é um Fiend, ele não pode ser feito no Mitsurugi e tal. O que é que você quer fazer? Aí é que entra a protagonista do deck de Mitsurugi. Quem que é o protagonista? É o Habakiri? Sim, é o Habakiri, mas o Habakiri não teria o poder que ele tem se não existisse a melhor ritual spell do jogo, que é a Mitsurugi Ritual. Puta que pariu. O Mitsurugi Ritual invoca um réptil da mão por tributar materiais do deck, cujo nível dos monstros que você tributa seja igual ao monstro do ritual que você está invocando, ou ele invoca um ritual do deck por tributar répteis da mão ao campo. É absurda, mas eu só posso ativar um dos dois, mesmo que ele seja negado. Se a gente precisar começar a dar um Mitsurugi Ritual pra invocar do deck, o cara pode te dar um Mash Blossom, isso vai ser chato. E agora eu só vou poder dar um Mitsurugi Ritual pra invocar um ritual da mão. Se eu ativo o Mitsurugi Ritual e faço um ritual primeiro da mão, e aí eu faço o Kusanagi que recicla e ativo pra invocar do deck, e o cara da Ashe, a minha carta é negada. Se eu tomo um Dominus Impulso, a minha carta é negada. E onde aqui entra, por que esse ritual é tão bom? Porque ele bane do deck a Mitsurugi Ritual e copia o efeito dela. E copiar o efeito dela faz com que eu não esteja restrito a 2 efeitos de Mitsurugi Ritual por turno. Eu posso ativar 3 efeitos de Mitsurugi Ritual por turno. E isso, mesmo que ela não seja negada. Imagina que você deu o Mitsurugi Ritual e invocou o Mitsurugi da mão. Aí você foi lá e reciclou e ativou o Mitsurugi Ritual pra invocar o Mitsurugi Ritual, pra invocar o Mitsurugi do deck. Agora eu ativo esse cara e bano agora a minha spell do deck. Eu posso copiar qualquer forma de ritual que eu quiser. Se eu quiser invocar um outro Mitsurugi Ritual do deck, eu posso. Então essa é a redundância dele. E esse é o poder que ele dá a mais pro Mitsurugi. Ele te deixa fazer mais um ritual com a Mitsurugi Ritual, que é a spell de ritual mais quebrada do jogo. Puta que pariu. Então esse cara na mão é isso. Ele é cópias extras de Mitsurugi Ritual que você pode fazer pra punir o amigo. Ativou o Mitsurugi Ritual, o cara negou, eu ativo esse cara na mão, bano a spell e ele fica na minha mão ainda. Ele não vai pro cemitério, ele não descarta, ele fica na tua mão. É basicamente isso que ele faz, tá? Ele é muito bom no deck de Mitsurugi e te dá camadas interessantes de você continuar fazendo as coisas que você já faz. Aí aqui é um daqueles suportes que, basicamente, ele não faz tanta coisa assim a não ser melhorar o que você já faz. Isso em deck ruim é um problema, em deck meta é ótimo. No caso, o Mitsurugi ganha um fôlego com isso. Tudo bem, o formato vai mudar daqui a pouco, Blazing Domino tem o potencial de mudar o formato por lá. Não sei se o Mitsurugi vai se manter dessa forma, talvez o Dracoteio naturalmente suba de popularidade, mesmo com o Lulu A1 e o Keto A1, talvez. Mas isso, uma coisa interessante, isso fez você sentir menos a falta do Pré-Preparation of Rites indo A1. Porque isso aconteceu no Bomba Lixo. O pré-prep foi a 1 e o Mitsurugi falou, foda-se, e tacou o puteiro, porque agora ele tem 3 Mitsurugi Ritual por turno pra fazer, por causa do novo Demise. Esse novo Demise veio na Prismatic Box Summon, é uma box que não tem data pra chegar no TCG. Ele vai vir diluído, eu acho, em outras coleções, porque é um produto que não existe no TCG, né? Então, ele vai vir em alguma Main Collection ou em algum Battle of Legends da vida, eu acho. Se ele vier no Legendary Deck de abril, talvez seja bom, tá? Se ele vier no Legendary Deck, porque o Legendary Deck do TCG vai vir Sky Striker, X-Saber e Mitsurugi. Então se ele vier lá, vai ser interessante. Mas esse é o deck de Mitsurugi, como vocês podem ver, tá? Então, menos Maxi no jogo, menos Ash Blossom no jogo, que faz com que o Fua passe mais, teoricamente. Menos Dominus Impulso, porque até na Impulso eles mexeram. Tem essa configuração e, como vocês podem ver, pouquíssima tech e é engine na veia que o Kaba tá usando, tá? Mas enfim, é só um exemplo, é só um esboço. Se a gente for dar uma olhada no Dracoteio, nós temos aqui as listas que colaram no Dracoteio, né, cara? E o Mululu indo a 1 fez com que o Dracoteio perca, obviamente, nomes relevantes, né, de Dracoteio pra conseguir colar melhor as suas fusões, o que dá pra sentir, cara, é um bagulho assim que você sente. O Mululu é um Tree-Off sólido, usado como material de fusão ele nega efeito de monstro, sem dar alvo, o Normal Summon dele te ajuda a fazer jogada bem pra cima de draw e tal, então é um bom monstro. Indo a 1, fode o Dracoteio? Não fode o Dracoteio, mas diminui um pouco o ímpeto dele. Mas, ainda assim, o deck ainda existe, cara. O Keto já foi a 1, eu quero frisar isso, tá? O Keto Dracoteio já tinha ido a 1 em setembro. E agora o Mululu foi a 1 e ainda é um dos decks postulantes a ser o melhor deck do formato, tá? Tá aqui a decklist, 3 Famina, 3 Luquias ainda existe. Você tem 3 Dual Buys, né? 2 do branco e 1 do preto. As 2 Cartésia para uma Eclésia, 3 Rahu.
que talvez seja o próximo foco de hit de banlist. Eu acho que a próxima banlist que a Konami fizer no Dracoteio vai ser tipo Faimanic e Hahua 1, sabe? Ou então Luquias e Hahua 1, alguma coisa assim. Com certeza vai estar entre duas cartas, porque a próxima lista do OCG com certeza vai bater de fato no Dracoteio, porque aí já vai ter o meta de Blazing Domino rodando, e eu acho que a Konami vai querer que eles sejam a próxima parada. Não sei se vai vir deck builder pack novo, pode ser que venha também, então isso pode mudar as coisas, mas tá aqui o esboço de Dracoteio, que não vale muito a pena a gente focar muito tempo em cima, porque, né, é o brand Dracoteio que a gente já comentou nos outros breakdown do OCG, Mistaken, Irrational, Side Deck e Vapo. O Sky Strike tá aqui, o nosso Skyzão da massa, com esse esboço de decklist, como vocês podem ver, e aí o esboço de decklist do Sky sem muito segredo, né? Uma cacetada de spell, já é standard a gente usar o Typhoon Vision no Sky Striker, porque tem muita spell contínua que você compra, inclusive a nova Forbidden Crown, né? Nova pra gente TCG, que ainda nem lançou, mas no OCG já nem é tanto novidade que a gente nem vê em nenhuma dessas decklists, né? Até porque o Malice saiu do jogo, então o Yuumi, ele toma também um Forbidden Crown maneiro, mas como vocês podem ver, ele ainda não apareceu por aqui, né? Então, esse é um esboço Sky Strike, acho que não tem tanta coisa pra falar, eu acho que ele é muito mais um deck de começo de formato do que um deck que vai ficar no meta. E por fim, nós temos aqui embaixo o deck de Vanquish Soul, que com os hits o Vanquish fica desse jeito, ó. Tem 3 Holy Soul ainda? Tem. Tem 3 do Stake Your Soul? Tem. Mas o 66A, né, que é o tal do Joku, tá 1. O Noroi continua 3, eu nem lembrava, achei que o Noroi tinha sido irritado. Mas a Izuna tá 2 e o Raizen tá 1, tá? O Shifter ainda tá 1, o Maxi tá 1, o West, enfim. Esse é o deck do amigo, mas ainda é um deck bem sólido que dá pra você usar. E como vocês podem ver, o Yuumi e o Malice tomaram no cu e não estão aparecendo por aqui, pelo menos no decklist, mas ainda tem Yuumi sendo usado e ainda é possível. Talvez o principal Yuumi seja o Yuumi Tri-Brigade, pra você poder tapar os buracos aí que ficaram com só um do Link 1, só um do Marshmallow, talvez seja, até porque o Skulled tá banido, tá? Importante também frisar isso, o Skulled tá banido, não sei se o Tri-Brigade Yuumi é a melhor opção, mas talvez seja, mas com certeza ele não tem nem de longe o potencial que ele tinha antes. Então, talvez essa seja a cara do meta do OCG até chegar a Blazing Domino. Quando chegar, a gente vê o que acontece. Mas, por enquanto, os decks hitados do que foram hitados na última banlist foram 4. Malice, Yuumi, Mitsu, com pré-prep, né? Dá pra dizer que o Mitsu foi irritado. E o Dracoteio, o Branded Dracoteio. O Dracoteio e o Mitsu se mantêm. O Malice e o Yuumi deram uma sumida, tá? Apesar de ainda aparecerem aqui. Eu achei que o Typhoon ia melhorar muito. Não melhorou tanto. Mas eu ainda acho o Typhoon um deck excelente, tá? Mas enfim, por hora é assim que tá o formato do OCG. E o que você acha? Foi isso que aconteceu na banlist. Será que a nossa banlist vai ser parecido com essa que eles lançaram? Lembrando que ele já tem o Justice Hunter desde março. Nós temos Justice... E não mataram do Justice Hunter, tá? Mexeram no Yuumi, mataram o Yuumi, vocês acham? O Dracoteio, ainda mais agora com o Albais Branco chegando. Então, o que a Konami vai fazer? É interessante a gente pensar um pouco sobre, tá? Mas esse é o método do OCG, valeu, falou meus amigos, deixa aí o que você achou e amanhã tem Dunzi, viu? Cinema.